As gerações se conectam, se diferenciam e transformam o mundo ao seu redor. Para falar sobre isso, estamos com Isis Bustel, uma professora universitária, filha de professora inclusive, que traz a perspectiva única de quem viveu a evolução da educação, tanto dentro de casa quanto na sala de aula. E também Luciano Gomes, professor em Ciências Sociais lá da UniArnaldo, que vai analisar como as gerações se expressam e comunicam e refletem as transformações sociais. E também com a participação da psicóloga clínica, a Natasha Braz, que analisa o comportamento das gerações. Olá, gente, sejam bem-vindos, tudo bem? Ai, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês, poder falar desse tema tão interessante, né, Suelen? Isso mesmo, gerações. Natasha, obrigada também. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Valeu, e Luciano também, muito É um bem. prazer, muito obrigado pelo convite para refletir sobre essa temática e entender esse processo da comunicação. Bom demais, gente. Ó, então nós vamos começar com a Isis, que ela é filha, gente, professora. Então, sim, filha de professor e professora universitária. Tem muita coisa para trazer para a gente, né, Isis? Como é que fica isso tudo, esses choques de gerações? Pois é, interessante que eu nem pensava em ser professora, que mas legal. essa inspiração fica dentro de casa com a gente, né? Imagina, minha mãe tem 70 anos, Suelen. Legal. E na época dela, os processos eram focados em memorização. Então, como é que você vai ensinar para a criança? Ela tinha que decorar toda a tabuada, tinha que decorar os textos. E hoje a gente vive num mundo totalmente diferente. O aluno hoje ele tem que ser protagonista. Então, o professor ele vai mediar esse conhecimento e indicar que o aluno cria essa trajetória dele. A gente vai trabalhar como mediador. Então, estão aí as grandes diferenças em trabalhar a memorização e deixar hoje que o aluno explore tudo que ele tem, o potencial, e a gente possa mediar esse conhecimento junto com ele. Bacana demais. E, Luciano, dentro da área, né, da comunicação, como é que ficam todas essas questões de representação dentro de uma análise dessas diferentes gerações? É muito importante, Suelen, refletir, são dois pontos. Então, a mídia, a comunicação, ela vai criar, né, uma comunicação estereotipada, de um lado, às vezes, negativa entre essas gerações. TikTok? TikTok, mostrando que essa aqui é a mais importante ou desvalorizando as outras. Mas, de outro lado também, ela traz uma identidade dos seus valores, ela traz uma identidade, né, das informações, daquilo que ela vai consumir nesse dia a dia. E traz também aspectos dessa identidade. Quem sou eu dentro dessa geração, dentro desse contexto atual? Muito bem. E, Natasha, como é que fica a questão do psiquê das pessoas, né? A psicologia para se tratar também com cada uma dessas gerações? Suelen, é um grande desafio. No consultório eu atendo várias idades e eu vejo assim os comportamentos, a rapidez com que o mundo vem evoluindo e como as pessoas estão convergindo, como que uma geração acaba ajudando a outra e vice-versa. Então, assim, nós temos muito mais coisas positivas. Claro, temos que falar também das questões comportamentais, esse excesso, esse estímulo de coisas acontecendo simultaneamente, como que a nossa cognição vai processar isso. Né? Temos o ônus e o bônus disso tudo. Sim. Mas se colocarmos na balança as mudanças, as diferenças, como que o ser humano vem evoluindo com essas diferenças e com essas trocas geracionais. Isso é muito bonito de se ver. Verdade, muito legal. Luiz, nós temos também a famosa geração, gente, vou até colocar, a geração Z, que é mais ou menos a partir de 1997, nascidos a partir de 1997. É uma geração altamente tecnológica e como que você observa essa geração perante a questão educacional? São chamados nativos digitais, né? A gente tem aí esse pessoal que nasceu em 96 e aí a partir de 2010, geração alfa, que é a que está aí, tem um filho inclusive nessa geração. E é um desafio grande porque eles são super conectados, eles são às vezes desfocados porque eles não conseguem manter o foco numa coisa só. Então, o professor, ele tem que ser um maravilhista, né? Imagina. Porque imagina você ter que... o aluno está ali na sala de aula, mas ele está com o celular, mas ele está escutando o que você está falando. Ele sabe se você falou alguma coisa errada ou não. Então, o que o professor tem que fazer? Ele tem que ser muito criativo. Imagina. Ele tem que trabalhar a personalização, porque essa geração, ela quer experiências próprias para ela, específicas. Ele quer se sentir acolhido, ele precisa
de ter esse acolhimento, mas ele não quer mais do mesmo, ele quer novidade o tempo todo. Então a gente tem um desafio muito grande com o engajamento. E aí a tecnologia, ela é importante para nós, porque ela consegue permitir que as plataformas hoje tragam conteúdos personalizados para aquele aluno. Então eu consigo entender cada um em sua individualidade e consigo proporcionar essa experiência diferenciada de aprendizado. Muito legal. Bacana. E Luciano, olha só, quais são as diferenças mais marcantes no consumo de informação entre as gerações, na sua opinião? Olha que importante. Nós tínhamos gerações baby boomers, né, por exemplo, hoje ela busca esse conteúdo, né, de jornais aí, hoje nas plataformas, por exemplo, televisão. Mas as gerações atuais, o consumo delas, informações que vêm aí pelo TikTok, o Instagram, e o YouTube. Então ela vai buscando essas informações, ao mesmo tempo que ela busca, ela cria e ela compartilha. Diferente da geração baby boomer, por exemplo, ela vai mais ser seletiva nessa conexão com essas informações e muito menos presente nessas redes sociais. Gente, lembrando que quando a gente fala de baby boomers aqui, são os nossos, por exemplo, no caso seriam meus pais, que são nascidos até 64 e anteriormente, tá? 34, mais ou menos de 34 a 64, né? E essa geração nova é essa galerinha aí que gosta das redes sociais, TikTokers e por aí vai. É isso mesmo, professor? Com certeza. Legal. Inclusive, para melhorar o comportamento também de atendimento, também para melhorar a comunicação, a Natasha, gente, ela criou um avatar. Como é que é isso, menina? Conta pra gente. É inovador, né? Legal. Já que dizem que a tecnologia vai dominar o mundo, né? que nós, né, possamos chegar primeiro, os seres humanos. Muito bem. Conta pra gente, como é que é esse negócio do avatar? Tô curiosa. O avatar é o seguinte, é como se fosse uma assistente virtual da Natasha, psicóloga, na parte de psicologia. Então, eu calibro, eu coloco informações nesse avatar, que seria a inteligência artificial, com a minha metodologia, por exemplo, mas de maneira humanizada. Chega uma pessoa, alguém que está buscando ali na internet olha, eu não estou próxima, não quero um atendimento, não quero buscar um profissional da área da psicologia. Deixa eu entender como funciona. E aí a pessoa joga na inteligência artificial e pergunta, como que é o processo de psicoterapia ou algo assim? E a inteligência artificial, ela vai perguntar, ela vai devolver também para aquele usuário, é isso, é aquilo, mas e você? Como você está se sentindo? Por que você perguntou isso ou aquilo? Ela vai fazer, de certa maneira, uma psicoeducação para que aquela pessoa que procurou através da inteligência artificial, ela possa depois chegar até o profissional, até de maneira física ou também online, mas mediado sempre pelo profissional da área da saúde. Que legal, bacana. Ô, Izzy, e por falar em tecnologia e tudo mais, nós tivemos a pandemia, em que muitos professores que são de uma geração, né, que milênios talvez, ou até um pouquinho antes, não tinha tanto acesso à tecnologia. E vocês tiveram que se adaptar, né? Isso, dando aulas via online. Conta pra gente como foi essa experiência, né, nessa época de pandemia. Olha só, a gente usa já o EAD, né, dentro dos cursos de graduação já há muito tempo, mas quando você coloca 4 horas de aula, né, todas online... Ao vivo? Ao vivo. Então, você tem que criar ali... A gente teve um desafio grande, os professores tiveram que se adequar. Então, quando a gente pensa assim só no meio universitário, mas foi todo mundo, né? Sim, de então, por forma exemplo, na minha família, a gente tem... A minha irmã é professora de educação infantil e eles tiveram que aprender as plataformas, o Zoom, né, o Teams, para poder conseguir adequar esse conteúdo. Então, um desafio que a gente tem no Brasil, a gente teve nessa época, foi como deixar esse nível de tecnologia igual para todo mundo. Então, para que todos os professores conseguissem entender as ferramentas. E outro desafio grande que a gente teve foi o acesso à internet, né, Suelen? Nem todo mundo tinha uma internet estável para poder assistir 4 horas de aula. Tinha vezes que caía, né? Caía a internet, você estava ali e você tinha que ter... Eu falo que eu sou professor da área de logística e operações. Então, por si só, a gente já tem o plano A, B e C na operação, mas tinha que ter isso também dentro desse momento de pandemia. Então, o que a gente ia trazer para essa sala de aula para conseguir engajar
24 horas. Uau. Então, a gente aprendeu muito porque a gente desenvolveu várias técnicas. Então, a gente usava PBL, né, usava simulações, usava os jogos. Então, foi um crescimento espantoso para a educação. Foi muito primoroso isso, mas um desafio, né? Todo mundo teve que aprender e os alunos também. Sim, verdade, realmente. E, Luciano, como que você observa a questão dos conflitos entre gerações, né? Que, querendo ou não, são refletidos e amplificados dentro de uma questão da comunicação social, né? Com certeza, Suela. Hoje vivemos esse mundo conectado. Entre esses conteúdos são refletidos, ampliados e reforçados, nós podemos destacar hoje as questões políticas, e não só no sentido de uma política partidária, mas das políticas ligadas a todo esse contexto climático, educacional, né, de cuidado, né, com a vida, de cuidado, né, com essa casa comum. Então, esse processo dessa polarização política, muito debatida, de você se fechar num discurso, numa única visão, não querer dialogar, porque atrás das telas você pode falar de tudo, né? Lógico que hoje nós temos aí a lei também, né, que vem combater o cyberbullying, que é muito, né, esse discurso também de ódio que foi sendo aí, amplamente refletido, ampliado. De outro lado, nós temos também esse poder da mídia também trazer essa conscientização, trazer essa conexão dessa geração que está aí dentro das universidades, né, trazendo essas novas propostas de diálogo, de debate, então vivendo um processo de humanização. Então são esses dois lados, né? Mas na minha análise, um lado assim muito forte foi a questão da polarização política por meio das redes sociais. Muito bem. E, Natasha, que conselho que você deixa, né, para quem está nos assistindo, com relação a como que eu posso entender cada geração e como eu posso tratar também, ter paciência e ao mesmo tempo dar um puxãozinho de orelha, né? Que às vezes também é importante, né, gente? Que dizem que tem uma geração que nem estuda, nem quer nada, né? Enfim, não estou aqui para criticar nem julgar, mas fatos são fatos. Como é que fica tudo isso, Natasha? Bom, não existe, assim, uma receita pronta. Cada pessoa, cada indivíduo, cada grupo tem o seu jeitinho. A grande questão desse novo contexto geracional, as pessoas estão começando a entenderem um pouco mais a parte emocional. Então, se nós olharmos com empatia para o outro, entendermos que somos seres humanos, lidando ali muitas vezes com os avanços tecnológicos, que isso vem para ajudar e não para atrapalhar. Porque às vezes tem uma geração, por exemplo, a geração alfa, que fica né, só ali nas telas e não conversa, não interage com o avô, com a avó. Muito pelo contrário, às vezes, se nós soubermos lidar com empatia para essa questão e nos comunicarmos de forma sábia através da educação emocional, então a gente tem uma ponte para que o novo ensine para o mais velho troque experiência com o mais novo. Então, que estejamos todos abertos para essa diversidade, essa mudança. As novas gerações estão aí também para nos alertar exatamente para a diversidade, para evolução. Então, eu vejo a troca, vejo uma dificuldade de comunicação, mas se nós entendermos que somos seres humanos e que precisamos trocar, mesmo diante das telas e diante também do físico, só que fazendo isso com equilíbrio. Legal. Nem a escassez, nem o excesso. Então, que busquemos o equilíbrio sempre, e isso vai trazer uma estabilidade e uma melhor comunicação também. Muito bem, legal. Gente, nós já estamos acabando aqui o nosso bloco, tá tão gostoso de discutir. Vamos para as últimas perguntas para a Isis e agora para o professor Luciano, tá? Ó, Isis, a gente está aqui na pergunta que seria como que os valores e as expectativas dos alunos em relação à educação mudaram ao longo do tempo, né? Como é que fica isso? Os alunos hoje, eles querem o mundo todo, rápido. Eles querem entrar na faculdade e ganhar 20 mil reais amanhã. Então, a frustração é um ponto importante a gente trabalhar. Trabalhar essa diversidade de conteúdo. Mas o professor, a Natasha trouxe muito bem isso. A gente passa a ser um mentor. Então, a gente precisa entender, ter empatia, se colocar no lugar dele e trazer experiências, Sueli, que vão agregar para ele. Por exemplo, semestre passado, a gente deu uma disciplina de custos. Dificílimo, cálculo, tá ali o tempo todo, tem coisas que não mudam. Mas a gente foi para o Fab Lab, lá na Newton Wyden, e os meninos puderam criar um protótipo
eles escolheram o que eles iam criar. Então, a gente proporcionou para os meninos uma experiência de produção, de inovação, para trabalhar custos. Isso engajou os meninos. Bacana. Então, esses valores são, eles querem sim ter experiências que vão agregar, que vão mudar a vida deles. Eles querem sim ter dinheiro, mas eles querem aprender de tudo que tem disponível. Então, uma aula de custos, ela pode ter robótica, pode ter impressão 3D e ela pode ter empreendedorismo tudo junto. Então, o professor ele tem que estar aberto e aí essa geração nova ela é maravilhosa porque ela te instiga a aprender a todo tempo. Que legal. Então, você pode aprender essas coisas novas e implementar na sua aula. Então, olha que maravilhoso, uma oportunidade de aprender a aprender. Que bacana. Ensinando ele, né, proporcionando esse protagonismo. É o que eles querem hoje. Muito legal, isso mesmo. E, Luciano, para a nossa última pergunta, de que maneira as mudanças sociais, como, por exemplo, a globalização e o avanço tecnológico, realmente eles moldaram os comportamentos, né, eles moldaram os comportamentos e os valores dessas diferentes gerações? Olha que importante, a globalização, principalmente a globalização econômica, né, pós-Segunda Guerra Mundial, então ela trouxe novos valores, conectando, né, todo esse mercado do ponto de vista econômico. E o desenvolvimento da comunicação e da mídia, ela só veio reforçar cada vez mais. Nós somos um mundo globalizado, então apresentando essa facilidade, essa conexão de culturas, de valores, de crenças, de produtos. E ela vai trazendo também uma identidade, vai produzindo conteúdos, produtos, por exemplo, nas gerações aí, as atuais, a Z, a Alfa que está aí, a Beta que está chegando. Então, por exemplo, jogos eletrônicos, então essa facilidade de produzir tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso de ter um olhar crítico também, né, sobre esses produtos, esses conteúdos, essas informações, de passar esse filtro, né, tivemos desde 2016 para cá toda essa ampliação das fake news. E para encerrar aqui, eu coloco uma experiência também da Uniarnaldo, que é o chamado Centro de Valores, onde nós vamos dialogar, né, com essa geração que está ali no centro universitário sobre esses desafios também, né, que esse mundo globalizado, cultural, que ele traz na formação da nossa identidade. Então, trazendo uma formação mais crítica, mas uma formação também engajada dentro desse mundo conectado, globalizado pela humanização e o cuidado aí com as pessoas. Muito bem, gente. Que assunto gostoso de falar, né? É importante trazer isso para quem nos estão assistindo, né? Sobre essas diferentes gerações. Então, muito obrigada cada um por sua contribuição aqui, que foi muito enriquecedora, viu, gente? Valeu. Nós que agradecemos. Obrigada pela Suelen, oportunidade, Suelen. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.